Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o plano de carreira do magistério aqui do município de Tuparendi. Este plano de carreira é uma lei que traz algumas regras do funcionamento dessa carreira que vocês que vão fazer o concurso agora para professor farão parte aqui no município de Tuparendi. Então essa aula, além da gente trabalhar coisas que podem aparecer na prova de vocês, também vai ser interessante para vocês conhecerem como é a carreira que vocês vão fazer parte passando neste concurso. Pessoal, esse plano de carreira do magistério foi editado pela Lei 3.097 de 2023. Começa a lei dizendo que ela estabelece o plano de carreira do magistério aqui do município de Tuparendi e cria também esse quadro de cargos, dispõe sobre o regime de trabalho, o plano de pagamento dos profissionais, de acordo, claro, com os princípios constitucionais, princípios da Constituição e demais disposições da legislação. Qual é o regime jurídico de vocês que vão passar neste concurso? O regime jurídico dos profissionais do magistério é o estatutário. O que significa isso, pessoal? O que significa ter um regime estatutário? No serviço público, a gente tem dois regimes, basicamente. O regime estatutário e o regime seletista. No regime estatutário estão servidores concursados, que são regidos por um Estatuto dos Servidores. No Estatuto dos Servidores estão os direitos que vocês terão. Dentre outros, o direito à estabilidade. Depois que tu completa 3 anos de estágio probatório, passando no estágio probatório, tu vai ser estável. E depois que tu é estável, claro, é muito difícil perder esse cargo. O outro regime que pode existir para alguns servidores é o regime seletista. Seletista vem de CLT. A CLT, né, que é aquela norma onde estão os direitos dos trabalhadores em geral. Então existem alguns servidores que são seletistas. Não é o caso de vocês. E eu estou mostrando isso porque a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar, dizendo que o regime dos profissionais do magistério é o seletista. Se a banca afirmar isso na tua prova, está errado, porque o regime de vocês é o estatutário. Então os direitos de vocês não são aqueles da CLT para os trabalhadores em geral, não. Os direitos de vocês são os previstos no Estatuto dos Servidores aqui do município de Tuparendi, porque o regime de vocês é o estatutário, não é seletista. E o ingresso na carreira vai se dar no vencimento inicial do cargo, bem como no nível correspondente à habilitação do candidato. Como assim? O nível ele é diferenciado em razão da tua escolaridade, da tua formação profissional. Então, quanto maior a tua formação, mais tu vai receber por mês. Conforme tu tenha especialização, mestrado ou doutorado, tu pode ganhar mais. E se tu ainda não tem mestrado, doutorado ou especialização, depois que tu ingressar, tu pode fazer. E aí tu vai mudar de nível e vai ganhar mais. Então, a tua escolaridade, a tua formação, ela é valorizada aqui. Porque quanto maior for, mais tu vai receber mensalmente. É um grande incentivo a continuar estudando. Muito bem. Então é isso que nós temos aqui quanto ao regime jurídico, que pode ser uma questão da prova. Vamos avançar agora para o capítulo 2, que trata dos princípios básicos da carreira do magistério. A banca adora perguntar em prova quais são esses princípios. Por isso, inclusive, eu montei esse esquema aqui para vocês com esses 5 princípios, para que a gente entenda bem eles e, mais importante, memorize para a hora da prova. O primeiro princípio básico da carreira é a formação profissional. O que é a formação profissional? É a condição essencial que te habilita para exercer o magistério, através de comprovação de titulação específica. Como assim? Para ser professor ou professora, tu tem que ter habilitação para isso, né? E tu tem, tu que está me assistindo aí, tu tem essa habilitação, né? É a tua formação. Então,
formação profissional é um princípio básico, porque só vai atuar como professor quem tiver a formação exigida. E a gente vai ver ainda hoje aqui na lei qual é a formação aceita. Então esse é o primeiro princípio básico da carreira, a formação profissional. Segundo princípio básico, valorização profissional. Isso significa a valorização dos professores e dos profissionais do magistério. E a valorização profissional vai acontecer mediante condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e com o aperfeiçoamento profissional continuado. Ou seja, cabe à prefeitura garantir para vocês que vão atuar no magistério essas condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e com esse aperfeiçoamento profissional continuado. Terceiro princípio básico da carreira do magistério é o piso salarial profissional. Piso salarial profissional é um mínimo que é garantido para todos que atuam como professor. E existe, em âmbito nacional, um piso, um mínimo que deve ser pago, e o município de Tuparendi, claro, vai respeitar esse piso, pagando essa quantia, pelo menos a quantia mínima. O ideal é pagar mais do que essa quantia mínima. O quarto princípio básico da carreira é a progressão funcional na carreira mediante promoção. A promoção pode ser por tempo de serviço e merecimento. Esses são critérios utilizados para que tu tenha promoção. Então, tu vai tendo promoções conforme tu completa um tempo de serviço mínimo e conforme tu tenha o merecimento, quer dizer, tu demonstre que está desempenhando bem o cargo. E a gente vai ver hoje como que funciona isso e quais são as situações que o servidor não terá o merecimento para ser promovido. Tudo isso a gente vai ver ainda hoje aqui nesta aula. E o quinto e último princípio básico é o período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Porque a gente sabe que ser professor não é só chegar lá e interagir com os alunos. Para que vocês possam fazer isso, vocês têm que estudar, vocês têm que planejar a aula e vocês têm que fazer avaliações. Então, esse período que vocês vão gastar para estudo, planejamento e avaliação está incluído na carga horária de trabalho. Então, quando eles definem a carga horária de trabalho, eles definem uma quantidade de horas suficiente para vocês interagirem com alunos e também para estudos, planejamento e avaliação. Você sabe o que eu estou falando, Essas são as famosas horas-atividades que fazem parte da carga horária de vocês e esse é um princípio básico da carreira também. O que a banca pode fazer de pegadinha aqui? A banca pode afirmar na prova que esse período para estudos, planejamento e avaliação não estaria incluído na carga horária de vocês. E se a banca afirmar isso, está errado, porque esse período está incluído sim na carga horária de vocês. Então é isso que nós temos quanto a esses princípios básicos aqui da carreira do magistério. Avançamos para o artigo 4º, que apresenta regras sobre o ensino, na verdade sobre a obrigação do município em oferecer o ensino. A obrigação do município aqui de Tuparendi é oferecer educação básica em educação infantil, nas creches e pré-escolas, e com prioridade em relação ao Estado, o ensino fundamental. Permitido que o município atue em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades da sua área de competência e com recursos acima do percentual mínimo vinculado pela Constituição Federal para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então está dizendo aqui no artigo 4º que o município atua na educação infantil e com prioridade em relação ao Estado no ensino fundamental. E o município só poderá oferecer outros níveis de ensino se esses estiverem plenamente atendidos. É isso que está dizendo o artigo 4º. O capítulo 4 apresenta a estrutura da carreira, a estrutura da carreira que vocês vão fazer parte. E essa carreira que vocês vão fazer parte, ela é estruturada em 6 classes que são dispostas gradualmente. As classes são representadas pelas letras na ordem alfabética. Então, todos vocês que vão passar neste concurso vão ingressar na letra A.
com o tempo, vocês podem avançar para as letras seguintes. Para a letra B, para C, para D, para E e para F. Essas são as 6 classes que existem aqui neste plano de carreira. E a cada letra que vocês avançam, vocês também vão ganhar mais. Vocês estão crescendo na carreira cada vez que são promovidos. E tem um nível especial em extinção. São 4 níveis de formação e um nível em extinção para quem já era professor antes deste plano de carreira. Além dos cargos efetivos, este plano também compreende o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, que são aquelas funções de diretor de escola, por exemplo, né? São funções de direção, chefia e assessoramento específicas aqui na área da educação. O parágrafo 2º traz requisitos para ocupar cargo de diretor pedagógico e o parágrafo 3º, requisitos para ser diretor de escola. Para ambos os cargos, é necessário ter uma formação específica e ter, no mínimo, 3 anos de experiência como professor, 3 anos de experiência na docência. Ou seja, só poderá assumir a função de diretor pedagógico ou diretor de escola quem tiver 3 anos de experiência e a formação exigida. E a formação muda para o diretor pedagógico e para o diretor de escola. São requisitos diferentes. Para ser diretor pedagógico, é necessário ter graduação plena em pedagogia. Para ser diretor de escola, é necessário ter graduação plena em alguma licenciatura. Não precisa, para diretor de escola, ser em pedagogia. Então, para os dois tem que ter 3 anos de experiência. A diferença é que o diretor pedagógico tem que ter graduação em pedagogia e o diretor de escola tem que ter graduação em alguma licenciatura. Então esses são requisitos que também podem ser perguntados aí na prova, é importante diferenciá-los, por isso, claro, criei esse quadrinho aqui no material para vocês. Agora o artigo 6º, ele é uma espécie de glossário deste plano de carreira, trazendo uma série de conceitos que são utilizados ao longo da lei. E na prova, a banca pode trazer um desses conceitos e perguntar as suas características. Então, a gente também tem que conhecer esses conceitos aqui. Primeiro, conceito de sistema municipal de ensino. O que é sistema municipal de ensino? É o conjunto de instituições e órgãos que realiza atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, aqui no Sistema Municipal de Ensino, a gente tem os órgãos e escolas aqui da educação. Magistério Público Municipal é o conjunto de profissionais que atuam no magistério, professores, diretores de escola e diretores pedagógicos, que ocupando esses cargos efetivos em comissão ou funções gratificadas, compõem essa estrutura da Secretaria Municipal de Educação e desempenham atividades docentes ou de suporte pedagógico à docência, com vistas a alcançar os objetivos educacionais. No item 3 está o conceito de cargo. Vocês que vão passar no concurso vão ocupar um cargo de professor aqui no município, né? O cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir ao assumir o cargo, né? Com as características, atenção agora, de ser criado por lei. O que significa isso, pessoal? Que se o prefeito ou prefeita quiser criar novos cargos aqui na estrutura do magistério municipal, tem que ter uma lei. Não pode, por portaria ou por decreto, criar um cargo. Tem que ter uma lei, ou seja, é enviado um projeto de lei. Esse projeto de lei é enviado para a Câmara dos Vereadores do município e os vereadores vão votar e aprovar a lei ou não, né? E os cargos só são criados, então, se a lei for aprovada. Pegadinha que a banca pode fazer é afirmar que o cargo é criado por portaria do prefeito, por decreto ou por outro ato. Está errado. Para criar cargo tem que ter lei. Então, a primeira característica aqui do cargo é ser criado por lei. Os cargos são criados com denominação própria. Cada cargo tem um nome. Como esse cargo de professor para o qual tu te inscreveu, né? Professor é o nome do cargo. Número certo, porque esta lei diz a quantidade de cargos e a prefeitura só pode nomear servidores dentro daquela quantidade que existe na lei. E retribuição pecuniária padronizada, quer dizer, o pagamento é igual para todos,
que estão no mesmo nível e padrão. Porque, como eu já comentei, vocês vão tendo as chances de crescer na carreira e cada vez vão ganhando mais. Professor. Professor é o profissional do magistério com formação específica para a função docente, função de professor. Diretor de escola é um profissional com formação e experiência docente, a gente viu que tem que ter 3 anos de experiência, né? Que desempenha atividades de direção e coordenação da escola. E o diretor pedagógico é um profissional com formação, e a gente viu que tem que ter formação em pedagogia e experiência também de pelo menos 3 anos, que vai desempenhar atividades envolvendo planejamento, acompanhamento, organização e coordenação do processo didático-pedagógico da rede municipal do ensino e de apoio direto à docência. E cargos e funções de confiança são os cargos, então, de diretor de escola e diretor pedagógico, que são cargos de escolha pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito ou prefeita do município, né, que designa, então, as pessoas para esses cargos de diretor. Muito bem, é isso que nós temos aqui nesse glossário. O nosso próximo assunto são as classes e promoção. Sobre esse próximo assunto a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.